E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão vai estender o estado de emergência, tá? Só que antes de começar o vídeo, eu quero começar fazendo só uma ressalva aqui. Junto com a extensão do estado de emergência, o governo, ele elaborou uma série de medidas para retirar aquelas medidas que vêm dentro do estado de emergência, como cortar a venda de álcool em bares, restaurantes, etc. Aumentar o número de pessoas, o fluxo de pessoas em shows e etc. Só para vocês terem ideia, tá? Naquele show que houve em Haiti, que houve uma polêmica danada, está aparecendo várias pessoas infectadas. Por quê que eu estou falando isso? Porque o governador de Haiti, ele ofereceu, tá? Ele deu testes grátis para as pessoas que foram no show. Então ele falou assim, para você que foi no show, consegue comprovar que foi no show, eu te dou teste grátis para você fazer o teste do coronavírus. Várias pessoas apareceram contaminadas, tá? Eu não posso dar o número porque o número ainda está parcialmente rolando. Então, antes de falar alguma coisa, falar alguma besteira, é melhor esperar. Como eu falo, o tempo mostra tudo. Mas você vê que apareceram muitas pessoas. Isso porque era show ao ar livre. Então, aquela velha história. Pode ser ao ar livre, mas se estiver aglomerado, já era. Tá? E junto, com essas medidas, o Nishimura ele trouxe também, tá? Ele falou para a imprensa que uma das medidas para viajantes internacionais, eu vou chegar lá depois. Tá? Por que eu vou chegar lá depois? Porque com o alívio dessas medidas que o governo quer fazer para mais ou menos novembro, tá? É quando vai ser a campanha de vacinação vai estar bem avançada aqui no Japão. Então, para poder dar uma aliviada na vida das pessoas, porque as pessoas já não estão respeitando mais o estado de emergência, nem as pessoas e nem os comércios. Então, para poder já dar aquela aliviada na vida das pessoas, eles vão começar a retirar isso. Só que eles estão se agarrando à vacina, tá? Que a vacina vai estar bem avançada em novembro, a campanha de vacinação. Só que um sinal que o governo Suga, ele não escuta os médicos, porque os médicos falaram, não faça isso porque vai dar caca. Tanto que já tem médico falando de uma nova, como é que se diz assim, no final do ano pro inverno, pode ser que dê uma nova onda de infecções muito grande por causa dessas medidas que eles estão retirando. Porque eles estão se apoiando nas vacinas. Por quê? Todo mundo já sabe que a vacina ela não está imunizando. Então aquela palavra imunizante, você esquece, tira do dicionário. Para quem tem dúvida do que eu estou falando, procura no dicionário o que significa imunizante, tá? Só dá uma procurada no dicionário. Então, essas vacinas do coronavírus, para essa palavra imunizante, ela, se descarta. Por quê? Teria que funcionar para todo mundo e não está funcionando. Você vê que tem pessoas que estão pegando coronavírus, tem pessoas, mesmo tomando as 2 doses, estão pegando coronavírus, estão ficando ruim, tá? Tem pessoas que estão ficando em estado grave, tem pessoas que ficam assintomáticas, tem pessoas que ficam em estado leve. No caso da assintomática, você já imaginou com esse passaporte de vacina que o governo está querendo soltar para os comércios? Eu sou vacinado, aí mostra, tá escrito lá, vacinado. Só que a pessoa assintomática, ela entra nos comércios, e aí? Todo mundo sem máscara, como é que fica? Então pode ser que essas medidas que o governo está querendo fazer vai ser um tiro no pé, da mesma forma que o Suga deu um tiro no pé dele, apostando nas vacinas e apostando nas Olimpíadas. Você vê que isso daí custou o mandato dele, né? Mas de qualquer maneira, continuando aqui, o governo japonês vai estender o estado de emergência novamente para Tóquio e muitas outras áreas na quinta-feira, já que os hospitais continuam sob pressão, apesar da queda do número de infecções, enquanto traçam um roteiro para aliviar as restrições para quando a maior parte da população estiver vacinada. É aquilo que eu acabei de explicar para você. Por isso que eu quis fazer aquela observação antes, para você sacar o que está acontecendo. Só que essa parte aqui eu trouxe, por quê? Porque me chamou a atenção.
Como parte das medidas para relaxar as restrições, Nishimura, no caso o Yasutoshi Nishimura, disse que o governo revisará suas medidas antivírus para os viajantes internacionais. Olha aí. O governo planeja encurtar o período de quarentena do coronavírus para as pessoas que entram no Japão dos atuais 14 dias para 10 dias. Mas isso aí também é porque o Keidaren está de cima. Então, o Keidaren ele quer que reabra as fronteiras logo, para poder melhorar logo a economia do Japão, porque a Keidaren é o maior grupo lobista do Japão, né? No caso, para quem não sabe, o Keidaren é a Federação das Indústrias. Então, o Keidaren ele tem muita força. Se ele quiser derrubar um primeiro-ministro, ele consegue. É só fazer uns certos boicotes, ele consegue. O Keidaren, nesse ponto, ele é muito forte. Então, o governo japonês ele tem que achar um meio termo. Ele tem que escutar o Keidaren, mas também ele não pode aliviar as coisas de uma vez. Só que nisso acaba dando sinal o quê? Pode ser que logo reabra as fronteiras, mas não pode dar outra caca. Por que eu falo isso? Para quem é mais antigo de canal, deve se lembrar disso, tá? Por isso que eu peço para as pessoas, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Deixa seu like, compartilhe o vídeo para as outras pessoas, para as pessoas ficarem sabendo realmente do que está acontecendo no Japão. Não é só minha visão. Você vê que eu trago as matérias e ainda faço as análises em cima. E ainda falo também, tempo é o tempo, deixa o tempo que o tempo mostra tudo. E você vê que muitas das análises que eu faço aqui, elas dão certo, elas batem. Por que eu falo isso? Toda vez que o governo sinalizava que ele ia fazer reabertura de fronteiras, e eu trazia aqui para o canal, dava uma caca de coronavírus. Começava a sinalizar, dava uma caca, pá! Aí parava toda com aquela ideia. Começava de novo, sinalizar, pá! Parava de novo. Antes das Olimpíadas, eles já estavam sinalizando a reabertura das fronteiras, etc. Tanto que eles fizeram praticamente usar as Olimpíadas como teste, né? Porque veio muitas pessoas do exterior para cá, as medidas de quarentena, etc. Só que eles viram que a bolha de proteção não segurou. Eles pegaram muitos testes, muitas pessoas infectadas, e muitas pessoas infectadas entraram no Japão. A bolha de segurança, no caso a rede de segurança do Japão, falhou. Por quê? É aquela velha história que eu já havia explicado também, que as pessoas se esqueceram. Que o coronavírus ele tem um tempo de incubação. Tá? No caso da cepa clássica, aquela primeira que apareceu aí que estava rodando, era 14 dias. No caso, 15 dias. Só que as cepas mutantes estão levando até 21 dias para elas aparecerem. Então pode aparecer, se a pessoa fizer teste, pode aparecer no primeiro dia, no 15º dia, no 18º, no 19º. Não sabe quanto que vai aparecer. Isso apareceu muito. Então houve muitos casos desse tipo com os atletas que entraram no Japão. Um caso que apareceu muito na mídia, que foi muito repercutido, foi o do país de Gana, do time de Gana que veio aqui no Japão. Teve uma pessoa que foi barrada no aeroporto, né, porque foi detectado lá, e todo mundo entrou. O resto da delegação inteira entrou no Japão. Aí na terça-feira, porque eles chegaram no sábado, tá? Aí um foi barrado e todo mundo entrou. Aí na terça-feira foi detectado coronavírus em outro. Então já deu para você entender, né, que a coisa assim, dependendo, não funciona da forma que eles querem. Mas vida que se segue. Mas pode ser sim que o Japão esteja já pensando para aliviar as fronteiras futuramente, tá? Com essas medidas e com o Keidaren pegando no pé deles. Tanto que essas notícias do Keidaren eu não vejo muitas mídias falando, tá? É uma ou outra só. Então tem que realmente assim prestar atenção. Se a gente presta atenção nos detalhes, começa a linkar as coisas. Aí você consegue fazer previsões mais assertivas, igual que eu faço aqui no canal. Eu consigo acertar muita coisa aqui no canal, né? Mas vamos lá, né? O estado de emergência cobrindo as 21 das 47 prefeituras do Japão, no caso assim, 47 estados do Japão, estava programado para terminar no domingo, mas permanecerá em vigor até o dia 30 de setembro para 19 prefeituras. Tá. Então o estado de emergência agora vai valer até o final do mês, incluindo Hokkaido, Aichi, Osaka, Fukuoka, Gifu, onde eu moro também,
né? Tóquio, Saitama, Chiba, Kanagawa e outros, né? Se eu falar tudo aqui vai ser uma lista comprida. Olha só, Miyagi e Okayama estão saindo do estado de emergência, elas vão para o estado de quase emergência, foram rebaixadas, tá? Então, dos 21 vai ser 19 estados em estado de emergência. Miyagi e Okayama passarão para o estado de quase emergência, o que permite que os governadores imponham medidas em cidades específicas em vez do estado inteiro. Porque quando entra no estado de emergência no Japão, é o estado inteiro. Quando é quase estado de emergência, esse quase é bom, né? O governador do estado ele pode falar, ó, cidade tal está em estado de emergência. As outras levam a vida de forma normalmente. Tá. Então você vê que existe meio assim, até hoje não entendi o porquê disso. Por que eu falo isso? Porque as pessoas transitam entre as cidades aqui, né? Vai para lá, vem para cá, e não há nada que barre as pessoas de irem de uma cidade para outra. Então não importa muito, como é que se diz, se uma pessoa vai de um estado, vai de uma cidade para outra. Só para vocês terem ideia, tem aqueles jogadores de patinco, os caras são viciados para dedéu. Quando houve aquele, na época do AB, tá? Quando houve o pedido para poder fechar os patincos, etc., no estado de emergência, os patincos que estavam abertos, tá? Que não respeitaram o AB, as pessoas estavam indo de um estado a outro para ir jogar lá. Saíram várias notícias falando isso, várias reportagens falando isso. Então a pessoa cruzava um estado para ir no outro, para jogar patinco, para você ver o tamanho do vício. Então você vê que tem certas coisas, certas medidas que não impedem as pessoas, mas é muita loucura, tá? Mas continuando aqui. Toyama, Yamanashi, Ehime, Kochi, Saga e Nagasaki devem sair do estado de quase emergência, pois viram uma queda no número de infecções. Isso é, se não houver uma reviravolta, sabe como é que o governo Suga é? Então, Toyama, Yamanashi, Ehime, Kochi, Saga e Nagasaki vão sair do estado de quase emergência. Tá? Então, já fiquem cientes do que vai rolar, porque vai rolar uma coletiva de imprensa hoje, tá? Com o Suga já vai anunciar isso oficialmente. E ele solta isso antes para as mídias divulgarem já, para as pessoas já ficarem alertas do que está acontecendo, tá? Para não pegar as pessoas de calça curta. Tanto que você vê que vai começar, era para terminar no domingo, eles já estão estendendo hoje, na quinta-feira. Tá? Então você vê que eles já estão dando um tempo hábil maior. Geralmente eles faziam isso na sexta-feira. Você vê que já pulou para quinta-feira, para dar um tempo hábil maior para as pessoas, né? Mas é isso aí, família. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, né? Clica no sininho para receber as notificações do canal, né? Para você saber o que acontece em tempo hábil aqui no Japão. Por que eu falo isso? A informação é a maior arma que nós temos agora, tá? Então, vamos tratar as informações como se fosse um bem ativo, porque as empresas, elas tratam as informações como bens ativos, tanto que muitas empresas elas usam as informações que acontecem para poder fazer tomadas de decisões em relação a investimentos ou a cortes de investimentos. Já deu para você sacar, né? A importância das informações. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais. Miséria.